Olá, bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Eu me chamo André Marques, atuo na área de projetos há cerca de 15 anos e sou host desse canal. E comigo, também host do canal, Henrico de Ferrari. Fala, André, beleza? Tudo ótimo, cara, e contigo? Tudo ótimo. Feliz que temos mais um episódio interessantíssimo. Muito legal. Galera, a gente vai dar sequência à nossa série de outros olhares e hoje, dando sequência ainda, também num tema muito legal, que eu vou passar para ti dar continuidade. Beleza. Bom, como a gente fez antigamente, não sei quando, né? Falamos sobre seguros gerais de engenharia, e hoje vamos falar sobre seguros garantia, que é uma modalidade mais específica, muito importante para quem empreende, né? E para quem executa, que tem que entender direito o que está fazendo para não ter problemas, né? E para isso a gente trouxe um craque aqui de bola, que junto com o nosso amigo Adolfo, que já falou, vai nos dar uma aulinha agora sobre seguros garantia. Obrigado, Rafael Iori. Vamos lá? Obrigado pelo convite. Vai ser uma satisfação poder participar aqui desse episódio com vocês. Joia. Bacana. Eu acho que o primeiro episódio foi bem legal também. A gente falou um monte de coisa e aí abriu portas para a gente dar essa continuidade aqui, né, Rafa? Então, cara, agora vamos começar das origens. Como é que começou o trabalho? Conta um pouco da tua jornada. Como é que foi consolidar essa carreira e conta um pouquinho para nós aí. Não, claro. A gente brinca, né, no mundo dos seguros, ou melhor, da vida do securitário, que é o profissional da seguradora, e ninguém nasce e fala pro pai, nossa, meu sonho é ser securitário, né? ninguém tem esse sonho, né? E então a maioria de nós acaba indo para o mercado de seguros por qualquer eventualidade. Então eu brinco que eu estava um dia andando na Paulista e tropiquei numa vaga lá na seguradora, né? Minha formação é em Direito, né? Mas antes da faculdade de Direito eu tive uma formação técnica em Senai, fiz um pouquinho ali de faculdade de Engenharia e tal. E durante o processo na seguradora eles perceberam isso e aí converteram a minha vaga de garantia judicial para as garantias contratuais. E aí eu começo a minha carreira no mundo de seguros e fiquei 12 anos nessa seguradora, que é a Swiss Re, e ali eu tive a oportunidade de conhecer o mercado imobiliário e aí acabei que me especializei nesse segmento, né? E faz um ano que eu saí da seguradora e vim trabalhar com a Adolfo aí na corretora de seguros, na Atix, para aproveitar um pouquinho da experiência dele aí curta, né? 40 mais alguns anos, né? Muito bom. Vamos lá, muito legal estar o Rafael aqui com vocês. Eu acho que com certeza é uma pessoa que o mercado respeita muito, é uma pessoa que tem muito a agregar, é uma pessoa que conhece profundamente o segmento imobiliário e vai agregar muito nesse podcast para as pessoas entenderem bem o seguro garantia, com absoluta certeza. Eu achei legal no outro episódio, que é assim, nossa, isso aqui é bem legal, não vamos deixar para o próximo, para aquele do Rafa. Então você está com a responsa, hein, cara, tem bastante coisa para falar, vamos lá. Boa. Bom, então vamos começar explicando o conceito do que é um seguro garantia e, em especial, um performance bond. Vamos lá. Bom, o seguro garantia, dentro de todos os ramos de seguro, ele é um bicho meio diferente, né? Porque normalmente nos outros ramos de seguros, o tomador, que é quem contrata o seguro, ele é o segurado da apólice também, né? Então, você tem uma abordagem um pouco diferente. Quando a gente fala de seguro garantia, normalmente o tomador, quem contrata o seguro, dá uma cobertura para o segurado, que é um terceiro. Então a gente diz que é uma relação tripartite, né? E como o nome diz, a gente não sabe se é mais uma garantia ou é mais um seguro, né? Então é um seguro garantia ou um seguro de garantia, que o objetivo é basicamente garantir que uma pessoa vai cumprir uma obrigação que é devida a uma outra pessoa. E aí nesse ramo do seguro garantia, a gente tem dois, que é o segurado público e o segurado privado, você tem diversas modalidades que tem por objetivo, então, garantir o cumprimento dessa obrigação em diferentes situações, seja uma garantia judicial, seja uma garantia de permuta, ou seja uma garantia de executante, construtor, fornecedor ou prestador de serviço, que também a gente chama genericamente performance bond, né? E aí, a finalidade principal do performance bond aplicado para a construção civil é garantir a construção
pela construtora contratada para o dono da obra, né? É basicamente isso a teoria geral do negócio. Legal. Que joia, que joia. E, bom, e como calcular o valor e a duração que deve ser exigido num seguro-garantia, cara? Tá. Vamos começar pelo mais fácil, né? Que é a vigência. Claro, boa. A vigência de um seguro-garantia para uma execução de obra é o prazo do cumprimento dessa obrigação, né? Então, você deve emitir essa apólice no início da obra, né? E aí, o termo disso, vamos dizer assim, varia de contrato para contrato. Alguns é a partir da assinatura, outros a partir da ordem de início, e tem vários termos, né? E essa garantia, ela vai também até o término do cumprimento dessa obrigação, que pode ser a expedição de um habite-se, o aceite final da obra, o termo de recebimento, né? Então tem que ter um prazo determinado, mas a vigência ela deve corresponder ao prazo de execução dessa obra, tá? Tem alguma limitação, padrão de mercado, normalmente tem que ficar dentro de 60 meses, né? Que é uma tecnicidade aí que a gente pode explorar um pouquinho a mais aí para frente, né? Por que é 5 anos? E o valor, aí é uma pergunta um pouquinho mais complexa, né? Bom, a gente tem tradicionalmente valores de 5, 10, 15, 20%, mais recentemente 30%, tanto no público quanto no privado, né? Mas eu acho que o ideal é a tese de como você chega nesse valor. Porque falar um número, às vezes, não traz uma proteção adequada, né, no seguro-garantia. Então, eu acho que depende muito do que você tem de estatística. Então, por exemplo, eu vou contratar uma construtora, eu, incorporador, vou contratar uma construtora, né? Dentro desse orçamento, e aí dependendo também do regime de contratação, se é por administração, se não é, se tem preço máximo garantido, se não tem, muda muito como que deve ser estipulado esse valor. Mas a grosso modo, né, eu tenho um custo de desmobilização e tenho um custo de mobilização de obra, né? E eu sei que eu sempre vou ter um sobrecusto se eu mudar a construtora no meio do caminho, porque retomar a obra é mais caro. Então, o ideal é que dentro daquele orçamento você consiga especificar o mais ou menos quanto isso te custaria e isso tivesse uma equivalência ao valor do seguro, ao limite máximo garantido da apólice. Por quê? Esse seria o seu prejuízo sofrido e indenizado. Quando a gente vai para um preço máximo garantido, aí você tem o sobrecusto em cima de um orçamento já pré-definido, né? Que a gente também pode explorar um pouquinho mais aí para frente. Eu ia comentar, inclusive, que a gente tem um episódio que a gente fala um pouco desses formatos, né, do PMG e do administrativo, né, por administração. Sim. Então, vale aí pra galera, né, que nos acompanha, sim, se tiver um pouco de dúvida nesses formatos, procurar o nosso episódio que a gente aborda esse tema. Beleza. Bem bom. Bom, eu já vivenciei situações em que empresas tinham muita dificuldade de conseguir viabilizar um seguro, né, uma construtora, né? Sim. O que é exigido para que isso aconteça? Bom, aí eu vou voltar a ser mais subscritor, né, do que corretor de seguros. No episódio anterior a gente explicou o que era. Se quiser falar de novo pra galera que tá nesse episódio, fica à vontade. Não, tranquilo. O subscritor é o profissional que basicamente analisa o risco e seleciona risco para a seguradora, né? Quando a gente fala de seguro-garantia, ele é um seguro que ele tem um viés muito financeiro, né? E, então a gente tem basicamente 2 principais pilares para analisar o risco, né? Ou 3. Um é o financeiro, como é que está a qualidade de crédito de quem vai contratar o seguro, né? 2, a capacidade técnica desse tomador do seguro, e aí o histórico ele é muito importante, né? E o terceiro pilar é o caso concreto, como que está delimitado os termos e as condições daquele risco, que é basicamente análise de contrato, de cronograma, de orçamento, etc. e tal, né? Então, quando a gente fala para qualidade de crédito do tomador, normalmente é exigido, por exemplo, 3 exercícios de demonstrações financeiras. Uma empresa muito nova não tem. Quando a gente fala de capacidade técnica, eu quero entender como é que está o backlog, o portfólio, o currículo de obras dessa construtora. Se é uma construtora muito nova, ainda não tem, né?
e no fim eu quero entender o que é exigido do contrato principal de cobertura de uma determinada apólice de seguro. Então, respondendo à pergunta, quando a empresa é muito nova, a dificuldade que a subscrição de uma seguradora tem, os analistas de crédito, é justamente de ter esse conforto de que aquela empresa é capaz de cumprir determinada obrigação, tá? E aí é uma situação que eu tendo a querer explorar um pouquinho mais. Que eu acho que aqui Bora. Claro, uma claro. Não, situação pra isso que a gente tá interessante. aqui. Eu ia fazer mais uma pergunta em cima dessa, mas eu acho que talvez tu já até responda. Pode seguir. Não, pode fazer a pergunta. Não, eu ia então. falar assim, o que tu diria, então, para uma construtora nova, né? Quais são as dicas que tu daria para talvez melhorar as chances de ela ser aprovada numa sim. negociação dessas, né? Não, perfeito. Eu acho assim, em questão de demonstrações financeiras, não tem muito o que fazer. Sim, porque é demonstrativo, né? Se tem, uma tem, fotografia. se não tem, não tem. É uma Exato. fotografia do passado. Se você não tem passado, você não tem o que mostrar, né? Basicamente. Mas eu acho, quando a gente fala de construtora, a construtora, ela na verdade são as pessoas que estão nela, né? Você não tem um estoque de alguma coisa, você não tem maquinário. Tô falando numa regra geral, tá? Sim, Eu perfeito. sei que tem construtoras que têm o seu próprio equipamento, enfim. Mas no geral não. Então é quase uma prestação de serviço, né? A gente tem um cliente lá que a empresa acho que é de 2023, né? E a gente conseguiu contratar o seguro. E eu acho que é um risco que na verdade está muito bom para a seguradora. Por quê? São dois sócios e dois sócios de mercado há muitos anos. E aí o entendimento é justamente esse. Poxa, se esses dois caras não conseguem gerir uma obra, executar uma construção, poxa, né? Então eu acho que aí a gente tem que ir por um caminho de mostrar mais ou menos o histórico das pessoas em vez Ou da seja, empresa. o CNPJ é novo, mas, mas quem está por trás, os CPFs Mas ali o CREA... Mas o CREA... Essa é uma abordagem, né? Uhum. Entendeu? Mas assim, lógico, se você já tiver uma obra executada, melhor, né? E aí você sempre vai ter essa dificuldade das demonstrações financeiras, tá? E também tem empresas que às vezes está numa situação financeira um pouco adversa, né? Tá com alguns desafios aí e que faz parte, acho que depois da pandemia a gente viu uma recorrência disso maior. As seguradoras também vão começar a restringir. Se tem prejuízos consecutivos acumulados, Correntes. se você tem uma situação de PL negativo, que é passivo descoberto, e aí isso talvez esteja indo um técnico demais para o lado financeiro. Não, fala, né? é isso aí, ótimo. Mas o passivo descoberto é basicamente assim, eu tenho mais obrigações do que ativos para fazer frente a essas obrigações, né? Sendo bem simples assim. Tudo isso vai trazendo dificuldade porque o seguro garantia, no fim do dia, é um seguro de crédito, né? Uhum. Aí seguro de crédito não do ramo seguro de crédito, mas Sim. um seguro que é baseado em crédito, né? Perfeito, perfeito. A próxima é a minha, né? Sim, sim. Como garantir que a apólice e o contratado E o contrato? e o contrato entre seguro e o tomador estejam aderentes, né? Ou seja, como garantir a aderência da apólice pelas duas partes ali. A gente até falou um pouco nisso no episódio anterior, mas fica à vontade, né? Claro. Não, assim, o seguro, no fim, é um contrato acessório a um contrato principal, tá? Então, a seguradora, ela analisa aquele contrato e entende se aquele objeto daquele contrato, no valor estipulado, no prazo avançado, é factível, né? Então, a gente vai olhar isso daí. O contrato é parte da análise. A né? parte da análise, certo? Beleza, eu tô aqui, tá dentro do que eu posso aceitar dentro da política de cada seguradora. A gente parte para uma cotação, que é, no fim, a proposta de seguro para a gente contratar a pólice de seguro garantia. Tá? Uhum. Eu acho que essa parte ela não é a mais complicada. A mais complicada é o que acontece após a contratação da pólice, né? Se eu tiver uma recomendação para os segurados, principalmente, é diligência com esse seguro. Tá? Uma vez que esse seguro ele garante o cumprimento de uma obrigação pré-determinada, você alterar muito o que foi combinado no escopo de uma obra pode trazer prejuízos, inclusive negativos, no eventual sinistro. O que é essa diligência, então, com a pólice? Poxa, eu vou, sei lá, vou dar um exemplo um pouco exagerado. Claro. Vou construir um prédio de 10 andares com 10 apartamentos por andar.
No meio do caminho a gente entendeu que não é mais 10 andares, são 50 andares com 5 apartamentos por andar. Poxa, eu mudei todo o escopo, né? E a seguradora não anuiu a isso. E não é dar ciência, é pedir anuência. É que né? sim, que é diferente. Exatamente. Né? E aí vai entrar na história se vai precisar de endosso ou não, se vai mudar o valor da garantia ou não, se vai mudar o prazo de entrega ou não, né? Tudo isso. Tem que reanalisar os riscos, né? Tem que reanalisar os riscos. O que acontece nessa história toda aqui? Se eu não tenho diligência e eu mudo o escopo da obrigação garantida, quando chega num eventual sinistro, a seguradora ela tem dificuldade de apurar o prejuízo sofrido. Perfeito. E aí como que eu indenizo, né? Então, eu acho que essa diligência durante a vigência da apólice ela é importante, tanto para o lado tomador, mas principalmente para o lado segurado. Sim, até o complemento da pergunta era assim, né? Se tinha riscos, então o risco é de não ter essa diligência, né? E aí, porventura, ir alterando as coisas no meio do caminho, né? Exato. Obviamente que a cobertura que você determina no contrato principal é fundamental, né? Então eu vou colocar uma cobertura adicional. O seguro garantia ele não tem tantas coberturas adicionais como o risco de engenharia, mas tem algumas, né? As mais comuns é a cobertura adicional para multa, né? E a cobertura adicional para questões trabalhistas e previdenciárias, né? Então, se a incorporadora ela for arrolada de forma solidária ou subsidiária numa reclamação trabalhista, o empregador for condenado e ele não pagar e o dono da obra for compelido a pagar, você tem lá essa cobertura, né? Então, obviamente que tudo isso implica em um aumento de custo do seguro, né? Então, a gente tem que sempre trazer a cobertura de forma otimizada para aquele caso concreto, para que o seguro seja contratado de uma forma bem justa, né? É mais um risco que entra na mesa, né? Mais um risco, com certeza. E o que acontece quando tem um default por parte do tomador? Qual que é a consequência para essa empresa? Deixa eu falar uma coisa, só antes de você responder. Eu quero lembrar você o seguinte, é um estresse total. Agora ele pode falar o que ele quer, mas é um estresse. É um estresse total. É um estresse total. Primeiro porque a empresa, a empresa, não a tomadora da apólice, ela não vai entregar. Para ela é duro aceitar isso. Só queria colocar isso, que o estresse realmente não é uma das coisas mais... é um estresse muito grande, realmente é um estresse muito grande, porque ele vai explicar, tem um contrato por trás, ele vai explicar como funciona. Então, vamos lá. É realmente um estresse total, né? A gente tem que entender o seguro garantia, né? Então, é uma obrigação contratual que o tomador, que normalmente aqui no executante construtor, no performance bond, é a construtora. E, obviamente, que se ele está topando aquele contrato, ele entende que ele tem totais condições de cumprir, né? E quando você tem um evento de sinistro no executante construtor, a nossa experiência diz que normalmente é numa situação muito adversa, né? E aí ali a gente tem várias complicações, né? Pro lado do tomador, aquilo pode representar literalmente a vida da empresa, dependendo do caso, né? Então... por isso que é um estresse grande, porque nenhum empreendedor entra numa empreitada achando que não vai dar certo, né? Pelo contrário, e a seguradora também não dá garantia para aquele tomador achando que não vai dar certo. Então tá todo mundo no mesmo espírito de que vai dar certo, né? Perfeito. Isso daí é o principal ponto, e é muito frustrante você ver que, poxa, de repente está caminhando por um default, não vai ter condições de cumprir a obrigação, né? Não é uma situação legal. Com certeza. Para o lado do segurado, também tem problemas graves, né? Se eu pego uma incorporadora assim, que tem bastante empreendimento indo bem, talvez aquilo ali não seja um risco iminente de quebra operacional da empresa. Mas é um dano grande também. Porque imagina você ter uma obra parada, né? É gravíssimo. Sim. Não, qualquer fundo de investimento ou incorporadora tem clientes, né? Tem clientes. Então, no fim do dia, não é que o problema fica num só, né? Ele vai ter problema com os seus clientes. Exatamente. Né? Então, assim, no seguro garantia, o sinistro ele é menos frequente, mas quando ele acontece, ele é muito mais danoso, né? Basicamente isso daí, né?
E como vai ser indenizado ou deixar de ser indenizado vai depender muito do contrato, vai depender muito da diligência que foi feita durante a vigência dessa apólice, né? E aí a gente tem que apurar o que é o prejuízo indenizável. Prejuízo pode ter vários, né? Agora, qual que é indenizável? Vai depender muito do contrato, de como foi desenhada essa apólice, né? Mas a visão inicial parece que a seguradora vai pegar, vai assumir o negócio, contratar outro cara para terminar o serviço. É isso? A visão de mercado geral, eu tenho a impressão que é isso mesmo, mas eu acho que na visão das seguradoras não é. Não é, é isso que não é para ser, sabe? O que acontece? A gente fala sempre de prejuízo indenizável, isso é da natureza do seguro, certo? Então, em regra geral, você sempre tem um prejuízo que é objeto da indenização. Vou no seguro do carro. Qual que é o prejuízo indenizável? Numa situação de perda total, é a FIP lá. Né? Mas aquilo não é exatamente um valor pré-determinado. É um prejuízo que uma entidade ele estipula que é e a gente convenciona que é, porque é mais ou menos o que você perderia no momento do PT do carro, né? Mas se não é perda total, o prejuízo é o custo das peças, do reparo, enfim, né? Quando a gente traz para o seguro garantia, a lógica é mais ou menos a mesma. Qual que é o prejuízo indenizado? Vamos lá, se eu preciso retomar uma obra, o meu prejuízo ele pode corresponder à desmobilização, mobilização da obra, que é o que eu precisaria para... Se eu contratar pelo mesmo preço, né? Mas isso é aqui, então, aí começam as discussões. Porque se você está fazendo por uma empreitada, e não é um preço máximo garantido, o custo ele não é travado, né? Talvez, talvez se você tiver uma taxa de administração maior do que você tinha, talvez possa ser. Mas assim, a desmobilização e a mobilização é meio que dado como certo que é um prejuízo, né? Quando a gente vai para o preço máximo garantido, quando você tem o sobrecusto incorrido? Poxa, quando você termina a obra. E a seguradora ela não vai te antecipar o dinheiro. Você tem que terminar a obra para apurar o sobrecusto para buscar o ressarcimento, se for o caso, né? Então, ele tem essas complexidades. Aí eu vou fazer a analogia para o carro, né? Que é assim, se você acha que você vai bater o carro e ter o PT, a seguradora não vai te pagar primeiro. Primeiro você tem que ter o prejuízo, depois você é reembolsado, né? E eu sei que no seguro garantia isso é complexo. Porque da onde vem o dinheiro para poder terminar a obra num eventual sobrecusto de preço máximo garantido, né? E você não consegue repassar exatamente para o adquirente que já contratou. Você pode repassar via tabela de vendas para o estoque à venda. Que também não é garantia de que aquele recurso vai se concretizar, porque você não sabe se naquele novo preço tem mercado. Então a gente começa a ter algumas complexidades, né? Mas eu acho que o segredo é um contrato bem escrito, uma cobertura bem contratada e uma diligência com a apólice do seguro garantia. Eu tô lembrando bastante do Adolfo falando que não leem os contratos. Mas você sabe que eu acho assim, no seguro garantia ele tem uma característica interessante, porque quando a gente vai no risco de engenharia, como a gente já comentou, o tomador é uma parte diferente do segurado no garantia. No engenharia não. E eu acho que o trabalho do corretor é justamente ler as apólices e ver se aquilo está adequado ao risco ou não. A gente não pode esperar que o segurado leia. E entenda tudo. É recomendável ler? Mas eu não posso, profissional, corretor, consultor de seguros, não posso partir do pressuposto que o cara vai ler. Eu tenho que partir que nem a bula do remédio, não é isso? Exato, que ele não lê. E eu que tenho que ler por ele. Como médico, você vai ler lá. Exato. Não vai misturar os dois, não. Exatamente. E aí no seguro garantia tem uma outra questão que quem escolhe o corretor para contratar a apólice é o tomador. E para o tomador é uma obrigação contratual. Falando assim de forma bem franca. Sim. Quem tem que se preocupar com as coberturas é o segurado, né? A gente acaba tendo um viés de buscar um equilíbrio nas relações. Então a gente sempre tenta contratar a cobertura de forma mais justa, inclusive no seguro garantia. Óbvio, sem descolar muito da realidade, questão de custo, né? Não adianta
colocar um monte de coisa que o custo do seguro acaba até inviabilizando a obra, né? Sim, então, sim. tudo isso a gente tem que pôr na conta. Eu acho importante, Rafael, explicar o que tem por trás da Apoio Seguro Garantia, para que os ouvintes aí saibam como funciona isso daí no dia a dia. Eu acho importante. Claro. Quando uma empresa, uma construtora contrata o seguro garantia, existe um contrato que é firmado entre segurador e tomador. Neste contrato, o segurado não participa, tá? Segredinhos. Esse é um contrato que a gente chama de CCG, né? O CCG ele pode ser um contrato de condições gerais ou um contrato de contra-garantia, né? Mas as duas nomenclaturas servem para a mesma coisa, tá? O que tem nesse contrato? Ele diz qual é a regra do jogo entre tomador e segurador, tá? Então ali a gente pode ter situações em que a seguradora ela pode exigir uma constituição de garantia colateral, pode trazer os sócios em nível de pessoa física como fiador, eu posso trazer uma outra empresa do grupo econômico também como uma avalista daquela operação. Isso daqui tudo, numa situação de sinistro, ele implica numa execução judicial, muitas vezes. Por isso que a gente fala que custa, às vezes, a vida da empresa. Sim. Certo? Ou dos sócios da empresa. Ou dos sócios da empresa. Então, é um negócio muito sério, né? E eu acho que tudo tem que ter um pouco de equilíbrio no geral. Então, deu sinistro. Acho que o segurado ele também não tem que ser radical de executar e falar que parou a obra, acho que tudo tem que ser ponderado, se vale a pena, se não vale, tem risco de imagem, tem tudo mais, né? Eu acho que no caso do sinistro, acho que assim, pelo menos o que a gente adota lá na realidade, quando a gente fala de expectativa de sinistro, ou seja, o gato subiu no telhado, pelo menos a gente tenta fazer uma conversa com tanto o tomador como o segurado, para a gente ver se vale a pena realmente seguir com o sinistro ou não. Eu acho que isso daí é uma coisa importante que o Rafael falou, porque senão, na realidade, o que acontece? Uma obra é um relacionamento longo, que gera estresse desse relacionamento. Enquanto no casamento, 3 anos já é muito tempo, imagina numa obra. Então, assim, gera um estresse, né? Gera uma coisa. Então, assim, na realidade, assim, nossa função também é preservar essa relação. O seguro-garantia também tem essa função de preservar a relação tomador e segurado, para que o cara que comprou o apartamento, ou fez alguma coisa, receba aquilo que ele comprou também. Senão, toda hora você está trocando, toda hora você está brigando, qualquer coisa. Então, nós temos que ter esse jogo de cintura para poder fazer isso daí. Só queria... Certo. Muito bom. E assim, se rolar uma judicialização do processo, porque eu entendo que às vezes... sei lá, você pode considerar que tem um motivo de força maior, que você não se sinta, digamos, responsável ou, sei lá, o mercado tem muitas dificuldades, né? Eventualmente não tem má fé ou qualquer coisa assim, mas acaba que o cara não consegue, né? Como é que isso rola, essa discussão toda? Tá. Assim, a seguradora ela vai deixar de prosseguir com a eventual regulação de sinistro se ela receber uma liminar dizendo que não é para indenizar, que tem que esperar o processo judicial acabar, né? Se você não tiver essa ordem judicial, a seguradora ela tem que cumprir a regulação de sinistro. Se lá na frente ela vai concluir que cabe indenização ou não, é outra história, tá? Então, assim, a seguradora ela só deixa de regular o sinistro se ela for obrigada por uma ordem judicial. Porque do ponto de vista regulatório, ela não pode tomar essa decisão porque o segurado quer ou porque o tomador não quer. Ela recebeu uma expectativa de sinistro, que é o farol amarelo. Sim. Ela vai notificar o tomador falando, olha, recebi uma notificação do segurado alegando que você não está cumprindo essa obrigação aqui dessa apólice da forma combinada. Ele vai fazer a defesa dele, o segurado é comunicado disso, e isso pode ser convertido num sinistro. Tá? E aqui a gente está falando de execução da garantia, esse processo todo. Nessa etapa da regulação de sinistro,
que a gente vai apurar se teve descumprimento da obrigação ou não, e se teve, se tem um prejuízo indenizável. Se não teve prejuízo indenizável, ou não teve um descumprimento da obrigação, você tem a negativa do sinistro. Se tem, você tem a indenização paga. Tem um prazo ali de 30 dias, mas esse prazo ele pode ser suspenso dependendo do que tem de necessidade. De repente, a seguradora precisa de mais documento, precisa esclarecer alguma questão, esse prazo ele é interrompido, né? Depois ele volta a contar até esses 30 dias. Apurou o prejuízo, a seguradora chama o capital dos resseguradores, que a gente já também no outro episódio conversou sobre essa estrutura, e aí é feito o pagamento de indenização, né? Sem abrir nomes, obviamente, mas só para a gente ilustrar um pouco como que funciona, na minha história a gente teve uma experiência com o mesmo tomador em 2 obras que deu sinistro ao mesmo tempo. Nossa. Né? Então, nesse lado aqui, o segurado ele foi super diligente com essa apólice desde o começo. Teve um problema na fundação, ele reportou a seguradora, teve mudança ali de escopo de repactuar cronograma, né? Ele informou a seguradora e do outro lado aconteceu um monte de coisa que a seguradora não sabia, né? Nesse lado aqui que o segurado ele foi diligente com a apólice do seguro garantia de executante construtor, a seguradora apurou um prejuízo maior do que o valor da apólice. Foi isso. Foi. Né? E aí pagou 100% do limite máximo garantido, porque não pode passar. Lógico. Né? Até com as atualizações monetárias que estavam previstas no contrato, ele foi diligente. O outro lado, a seguradora ela não conseguiu, infelizmente, apurar o prejuízo indenizado. E aí você não tem como indenizar. E eu nem estou falando se foi certo, se foi errado, se tinha ou não tinha. Mas você não consegue entender se tem, né? E é isso que é o importante. Então, de novo, a gente vai sempre bater nessa tecla que o segurado tem que ser diligente com a apólice de seguro-garantia. Perfeito. Muito bom, muito bom. E quais são os outros tipos de seguro-garantia que seriam voltados aí para a construção civil? Temos outros tipos? Eu vou pedir a permissão de vocês para ir um pouquinho além, de Por olhar favor, fica à para vontade. esse setor de uma forma mais ampla, né? Claro. Mas, começando da construção civil, você pode ter o seguro-garantia de adiantamento, de pagamento, né? E aí a gente brinca, né, que todo pedreiro, quando vai fazer obra, ele pede um valor adiantado, né? E quando a gente vai para o mundo corporativo, isso não é diferente. Às vezes você precisa para poder fomentar aquele contrato, né? Sim. Mobilizar uma obra, enfim, começar a ter aqueles custeios iniciais. Então você tem a garantia de adiantamento de pagamento. Essa garantia de adiantamento de pagamento, aí a sua pergunta ela é muito boa, porque ela não é uma garantia de que o dinheiro vai ser devolvido se a obrigação não for cumprida. E muita gente interpreta dessa forma. É uma garantia de que o recurso adiantado será aplicado na obrigação da garantia. Ponto. Tá? E é recomendável, então, que você tenha os marcos contratuais e as finalidades de uso desse recurso bem definidas no contrato. Né? Aí a gente tem o garantia de execução da obra, que é o seguro-garantia de executante, construtor, e você pode ter o seguro-garantia de manutenção corretiva, que antigamente se chamava perfeito funcionamento, mas é um nome ruim, porque você não garante que algo vai funcionar perfeitamente. Você garante que se tiver uma necessidade de manutenção corretiva, será executada, cumprida esta obrigação. Então, os 3 principais seguros para a construção seria adiantamento de pagamento, executante construtor e manutenção corretiva. Quanto tempo dura a manutenção corretiva? Manutenção, todos os seguros ele vai ter mais ou menos esse limite de 5 anos. Tá? A vigência da manutenção corretiva depende do prazo em que o contrato estipula que você é obrigado a prestar as manutenções corretivas. Se for 2 anos, 3 anos, 5 anos. Acho que na incorporação imobiliária é 5 anos porque casa com o prazo da lei, né? Perfeito. Certo? Então acaba sendo 5 anos. Nas obras que não são submetidas ao regime de uma incorporação, aí vai muito da negociação das partes, mas 2 anos, 3 anos é bastante comum, né? Então seria esse o Eu caso. tinha comentado sobre esses 50 meses, vocês querem aprofundar nessa... Vamos 60, lá, verdade, 60, 60 meses, né? Por que 60 meses? Por que não é 120 meses? Como eu disse, o seguro garantia ele é um seguro muito financeiro. Ele é muito baseado na qualidade de crédito do tomador.
Quando a gente tem esse viés, para o analista de crédito atribuir um limite, ele tem que ter um prazo máximo de previsibilidade disso. Então, se eu falo de 10 anos para frente, diria impossível. Não consegue ver tão à frente assim, né? Você fala, poxa, eu estou olhando 3 anos de balanço dessa empresa, eu acho que daqui 10 anos ela vai estar bem. Começa a ficar muito subjetivo isso, né? E a gente precisa ter uma métrica assim mais objetiva. Então se convencionou que 5 anos é o prazo máximo de previsibilidade que normalmente você tem nas atividades, tá? Então acaba que a gente encontra como padrão de mercado esse prazo de 60 meses. É uma regra escrita em pedra? Não, né? A gente já viu garantias de 6 anos, de 7 anos, mas não é tão usual. Então, é importante que essa garantia, normalmente, a gente, na hora de pensar na cláusula que vai pedir a garantia, pensa nos 5 anos. E aí vocês podem me perguntar, e naqueles empreendimentos que são muito grandes, que o ciclo de construção vai demorar 10 anos. Poxa, aqui é legal que, de repente, a gente pensa no faseamento. É isso que eu vou comentar. Né? Então, vamos dividir em 2, 3 fases, para o seguro ficar possível de contratação e não ficar com um custo muito alto, né? Eventualmente eu até consigo uma garantia por um prazo máximo aí de 5 anos e meio, 6 anos. Mas aí o custo começa a ficar proibitivo, né? Então... Eu acho que até a risco de negócio global é melhor que tu fazer, né? Sim, fazer. Porque assim, vou fazer as fundações de todos. Não, faz do primeiro, vai subindo aquele até aí depois tu começa os outros, né? Claro, talvez deva ter alguma perda a nível de planejamento, alguma coisa, mas tu ganha tantas outras seguranças de que aquilo tá andando bem se tu separar o boi e bife, né? Exato. Eu acho que fazer é uma boa solução. Assim, não sei aprofundadamente no ponto de vista da engenharia, mas mercadológico também. Sem dúvida. Às vezes você lançando por fase, você vai sentindo melhor o mercado e eventualmente você pode até chegar à conclusão que esse empreendimento tinha que ser menor. Sim. Não, e tem outras demandas, né? A gente tem feito alguns estudos de viabilidade e quase todos eles já estão com esse viés, né? Então, vão ser 3 torres, mas ele é projetado para se construir só 2, tá tudo ok. Então, tem alguns serviços que engloba tudo, por exemplo, terraplanagem, movimentação de terra ou contenções. Tu faz uma obra só. Mas depois, tu tem assim um projeto que se tu fizer 2 torres, aquilo vira um lazer no meio. E dependendo para que lado que for, aí entra a 3ª torre ou não. Mas é um negócio que o cara, eu acho que é saudável ele querer tomar essa decisão um pouco mais para frente. Claro. Né? Exatamente, E aí, usando da permissão de expandir um pouquinho mais, né? A gente vai para o lado da incorporação imobiliária, que aqui também a gente tem seguros específicos que eu acho que é interessante a gente comentar. Claro. Né? Então, por exemplo, o ciclo ele vai começar aqui na aquisição de terrenos e ele vai terminar lá na entrega da obra, né? Quando a gente fala na aquisição de terrenos hoje, o seguro garantia ele tem se mostrado uma ferramenta muito importante, né? Quanto antes você despende de capital, menor é a sua taxa de retorno, porque o custo de capital hoje está caro. Né? Quando você então consegue comprar um terreno à permuta, muitas vezes melhora a sua viabilidade do empreendimento. Né? Mas se a gente for pensar na ótica do dono do terreno, poxa, está dando um patrimônio. Se é um patrimônio da família ou é um ativo de um fundo grande, não interessa, mas é um ativo com um valor agregado relevante. Sim. E é algo que já existe que ele está entregando para a incorporadora. Aquele negócio que nós conversávamos, se é o único dele, né? Tipo, all-in, né, cara? É a família toda. Exatamente. E o seguro garantia, então, ele é uma ferramenta importante, né, nesse processo todo. Então, a gente tem hoje no mercado imobiliário diversas seguradoras que dão esse suporte. Né? Então, são as famosas permutas físicas, permutas financeiras, garantias de pagamento de terreno. As garantias de pagamento de terreno elas são garantias mais restritas, mais escassas, mas possíveis de serem contratadas. Obviamente que os critérios que a subscrição e os analistas de crédito seguradoras vão pedir, eles são um pouquinho mais robustos, né? Mas é possível. E aí o valor é 100%, né? O valor é 100% do valor do terreno, sim, exatamente, é 100%. Aí a gente tem alguns outros seguros menos usuais, mas tão interessantes quanto, né? Então a gente tem seguro garantia de adquirente final,
que garante para os adquirentes que o apartamento vai ser entregue. A gente pode ter um seguro garantia de completion imobiliário, que garante para o agente financiador, seja um banco, seja um fundo, que o ativo vai ficar pronto, né? E aqui é importante a gente enfatizar que o ativo vai ficar pronto, porque não é uma garantia de pagamento do financiamento. É uma garantia de que o ativo financiado ficará pronto. Isso significa que vai gerar os recebíveis esperados e com esse recebível você teria a quitação do financiamento, né? Seja ele um CRI, seja ele um plano empresário, né? Isso aqui é uma diferença importante da gente destacar, né? Então hoje o seguro garantia ele consegue atender, vamos dizer assim, o mundo da construção civil de uma forma bastante ampla, né? Então a gente tem soluções de seguro garantia para BTS, que é o Build to Suit, prefeitura nas questões de outorga onerosa e contrapartida, né? Hoje a gente está olhando um caso de uma prefeitura no interior de São Paulo que ela aceita um seguro garantia com prazo de 18 meses para postergar o pagamento da outorga onerosa e contrapartida. Olha que legal. Ajuda, Ajuda. certo? Durante a aprovação. Então tem várias soluções. Quando a gente vai para loteamento, né, seguro garantia da infraestrutura do loteamento ali, ela já é mais comum, né? Algumas prefeituras aceitam lotes, outras aceitam seguro garantia, né? Então assim, o universo hoje está bem amplo, né? E com as reformas regulatórias que nós tivemos recentemente, as seguradoras, em alguns casos, ela consegue desenhar seguros específicos para aquelas operações, porque antes o clausulado, que são as condições contratuais da pólice, eles eram aprovados previamente pela SUSEP e você tinha uma certa rigidez. Hoje você já tem um pouquinho mais de flexibilidade, né? Embora a SUSEP ainda tenha que ter lá esses clausulados arquivados, até para você ter uma diligência, uma governança de produto, né? Mas a gente hoje já consegue desenhar algumas coisas mais otimizadas dependendo da operação que aparece. Eu queria te fazer uma pergunta. A gente aqui é empresa de projetos, né, na Modo, a empresa que eu tenho, e tem surgido algumas opções de negócio interessante, que é a gente fazer os projetos dos empreendimentos com permuta de unidades futura. É mais raro isso a nível de projeto, mas está rolando e a gente está começando a entender como um negócio interessante para nós. Isso melhora, né, a incorporadora, enfim, ela desembolsa, não precisa desembolsar projeto, ainda mais que é um desembolso inicial, né, que tu tem que fazer, mas a gente fica, bom, e aí, quais são as garantias que a gente vai ter, porque a gente projeta, mas e lá na frente, o que pode acontecer, né? Então, já aproveitei para te perguntar aqui, eu consultoria ao vivo. Ah, legal. Não, é interessante saber desse movimento, né? Falar para você que tem um produto pronto, não tem. Porque, na verdade, você prestou um serviço e você vai receber por esses serviços em unidades, né? Isso. Então, é um caso que a gente já pode aproveitar a oportunidade aí e fazer um estudo de Gostei, caso. gostei, né? vamos eu lembro da Incol que fazia isso e quebrou um monte de gente, né? Então, Não, mas aí você não me ajuda. Eu tive um chefe, eu gosto muito dele, admiro muito ele lá na seguradora, né? E quando a gente começou a mexer com o mercado imobiliário, ele sempre falou, não, mas na Incol... A gente fala da empresa porque já quebrou, né? Essa não tem problema. Deixa eu falar, eu acho importante uma coisa que o Rafael deve falar, que é o seguro garantia sempre surge uma dúvida. Assim, ele já explicou que quem contrata é o tomador, que é a consultora, e o beneficiário, que é o segurado, é o... Mas o importante disso daí é que quem paga o seguro é o tomador. O que a gente tem visto muita dúvida, muita coisa é o seguinte: o segurado, beneficiário, quer pagar. Ele negociou com o tomador que ele vai pagar. E a gente não consegue, em hipótese alguma, emitir o boleto em nome do segurado. Sempre será. Então, esta operação comercial vai ter que ser acertada entre o tomador e o segurado fora do âmbito do seguro. Olha só, sim, isso é importante. É importante. E assim, Muito por que a seguradora não pode simplesmente mudar o nome, né? A SUSEP, ela é o Banco Central do mundo de seguros, né? Então, algumas questões, assim, são bem rígidas, né? E uma delas é a prevenção de fraudes e lavagem de dinheiro, né? E aí, se o tomador do seguro é A,
por que B vai pagar? Por que C vai receber uma eventual restituição de prêmio? Então, a relação da seguradora é com o tomador. E aí o Adolfo lembrou bem desse ponto, que existem movimentos contábeis legais que você pode fazer para ter esse reembolso, vamos dizer assim. Então, o tomador emite uma nota X para o segurado faz o pagamento e está tudo certo. Né? E se cumpriu essa finalidade, quem é que vai, na prática, pagar o seguro? Mas esse é um ponto bem importante. Porque sempre gera essa dúvida. Talvez você manda um boleto, o cara fala, mas quem vai pagar o cara? Não dá. Sim, Perfeito. Não dá. É importante isso daí. Porque muito bem observado, né? Se é o segurado que vai pegar o boleto, vai abrir o netbank dele, vai ler o código barra e vai sair da conta do dinheiro dele, a gente não tem como controlar. Sim. Certo? Para todos os efeitos, quem pagou foi o tomador. Mas está em nome do cara, né? Exatamente. A burocracia do negócio se é em nome do amanhã tomador. tiver uma restituição desse valor, vai para o tomador. Porque se a obrigação é cumprida antecipadamente, cabe, em alguns casos, você restituir o valor residual do risco do prazo não decorrido, do risco não decorrido, cabe você restituir um pedacinho ali, né? Mas quem vai receber é o tomador. Ah, não, mas foi o segurado que pagou. Vai, mas o boleto tá no tomador. Não, mas é que ele que pagou. Meu, daí não é problema meu. Sim, aí é que nem o Adolfo colocou. É fora da fora da operação. Né? Isso é bem importante de ser colocado. Agora, como é que funciona... Por exemplo, via de regra, uma obra não é feita por uma empresa única, né? Tá. Como é que a gente faz, por exemplo, eu tenho principalmente grandes empreendimentos, você tem várias empresas interagindo e eventualmente não estão todas embaixo do guarda-chuva da construtora, né? Como é que isso se arranja numa garantia? Não, a pergunta é muito boa, né? Quando a gente... Bom, vamos lá. Estou garantindo o tomador. Então, tudo que tiver debaixo do guarda-chuva do tomador, que é de responsabilidade dele, está no objeto dessa garantia. Tá? Se ele vai pedir uma garantia para esses fornecedores, é recomendável que sim, mas a gente não tem como saber, certo? Se um subcontratado deste tomador causar um prejuízo indenizável, um evento de sinistro pro segurado, é o tomador. Para a seguradora é o tomador, ponto. Cabe ação de regresso, não cabe? É uma outra história, né? O que o seguro garante ele não vai abranger em hipótese alguma é alguém fora do escopo da responsabilidade do tomador. Então, como você colocar, eu tenho duas empresas. Essa que causou um prejuízo, eu não consigo responsabilizar essa, eu não tenho evento de sinistro, né? Então, o ideal para o dono da obra é ele fazer a matriz de risco, a gente conversou no outro episódio, e pedir a garantia para todas as partes ali que podem causar um prejuízo indenizável para ele em razão de descumprimento da obrigação, seja parcial, seja total. E para o lado do tomador desse seguro, que é a construtora, é recomendável que ela exija a garantia dos seus subcontratados. No processo de análise do risco, as seguradoras costumam perguntar quem são os principais fornecedores, para entender justamente como está funcionando essa cadeia. Mas, no momento que a seguradora analisa esse risco, isso não tem como ser um rol taxativo de fornecedores. Com certeza. Você pode até dizer, eu vou usar a empresa de fundação A, B ou C, mas você não sabe no momento... Você vai ser a D. Sim. Exato. Eu acho que tem um conceito aí, que é o seguinte, na minha avaliação, assim, eu acho que tem um conceito que é importante. Se você tem uma construtora que contratou um empreiteiro, você quer garantir essa relação construtora-empreiteiro, quer seja a nível trabalhista, quer seja a nível de cumprimento de contrato, performance, não sei o quê, você tem por obrigação, você tem toda a possibilidade de exigir desse empreiteiro um seguro garantia. Ponto. Você pode garantir, se tiver um problema dele conseguir ou não conseguir, vai depender da análise do crédito. Perfeito. Mas você pode solicitar deste empreiteiro um seguro garantido. Normalmente, as construtoras solicitam, não pensando tanto no performance, mas mais pensando numa ação trabalhista. Sim. Perfeito. Porque se vier uma ação trabalhista de um funcionário desse empreiteiro contra este empreiteiro,
e ele não honrar essa ação, provavelmente vai subir para a construtora. Sim, E a construtora vai ter uma apólice blindando Exatamente. ela contra isso. perfeito. É exatamente isso. Isso aí, perfeito. Não é? Obrigado. Então, assim, Também tá virando especialista. Então, assim, é é garantido, verdade, né? porque na realidade, Mas é- assim, a pessoa, não é toda a empreiteira que vai construir, e a seguradora também não é toda que ela vai aceitar, porque ela não quer, assim, olhando lá da subscrição da seguradora, ela não quer que você contrate um Zé, que não tem a mínima expertise, Sim. e o risco fique 100% com ela. Sim. Então ela quer também ter um mínimo de garantia que você está sendo diligente na contratação para que ela dê o seguro. Porque senão você faz um orçamento, pega o menor cara e fala, faz o seguro. E às vezes a seguradora fala, não vou fazer. E aí a gente vai amarrar lá no começo da nossa conversa, né? E aí, bom, se eu estou com demonstrações financeiras mostrando que eu tenho uma saúde financeira, eu tenho um histórico de entrega positivo, a gente pressupõe que a sua cadeia de fornecedores É confiável. é confiável, né? Que você sabe contratar e gerir isso, né? Sim. E essa questão trabalhista do projeto também acontece, porque a gente está fornecendo projetos para a construtora. E se a gente no projeto tem uma ação e porventura não dá conta da ação, ela vai caminhando e também chega lá na construtora, né? Também faz parte do nosso mundo de projetos. É. Porque termina lá no final, né? Da linha. Sempre acaba sobrando para quem tem maior poder econômico, né? Exato. Exato. Sempre tem isso daí. Infelizmente é o que acontece. É um risco. Muito bom. Gente, adorei, né? Muito obrigado pela presença. Eu queria que vocês até colocassem como que as pessoas, os ouvintes, acham vocês. Foi uma aula, né? Isso tudo desses 2 episódios. Se os nossos seguidores aqui quiserem achar vocês, como é que eles fazem? Procuram a empresa na internet, querem deixar o site, querem dar o telefone. Fiquem à vontade. Bom, A gente tem o site, né, da TIX, tem o site da TIX, se quiserem entrar em contato. Então a gente passa para você os meus celulares, o celular do Rafael. A gente Legal. gosta muito, eu até brinco, se a gente não fala o dia inteiro, a gente não tem o que fazer. Então, assim, eu brinco muito sobre isso. Então, assim, a gente gosta muito, sem nenhum compromisso, de conversar com as pessoas e explicar o seguro. A gente gosta muito. Então, assim, eu vou passar, você já tem o celular da gente? Por favor, pode divulgar no... Pode Claro, divulgar, a gente vai você- colocar nos comentários e tal. A gente está à disposição pode ligar, a gente, independente de fazer negócio, não fazer negócio, a gente tem total interesse em conhecer pessoas, ouvir opinião e dar a nossa e a vida que segue. e no LinkedIn, né? Acho Dá que pra é- encontrar a gente no LinkedIn também. Então é Adolfo Acurte E e Rafael Urui. Maravilha, gente. Muito obrigado mais uma vez. E Obrigado quem a sabe, vocês. né, mais episódios virão nesse tema, Com que é certeza. tão bacana. E aí, galera, dúvidas, comentem e a gente vai fazer como ser respondido tudo que Com rolar. Né? certeza. Não, a galera às vezes comenta e aí então a gente repassa para vocês. A gente Perfeito. responde, disposição. dependendo do engajamento, a gente faz um novo episódio Perfeito. e vocês vão ser sempre convidados. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Muito bom. Valeu. Obrigadão. Valeu. Valeu, Tchau, tchau. galera. Até a próxima. Até a próxima.